Mas o dia que leu em Romanos 10, 9, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem aprendeu de uma vez por todas que ele poderia orar a vida inteira pedindo fé, mas se ele não se alimentasse da palavra de Deus, ele nunca iria ser abastecido de fé, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Então você que está aqui nesta noite é feliz, é bem-aventurado, porque você veio reabastecer-se da fé. A fé nesta noite na sua vida vai ser reabastecida. Você vai sair daqui com as baterias recarregadas. Você vai sair daqui com as turbinas preparadas para levantar o seu voo nesta semana, para ter uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de triunfo. Porque nós só conseguimos viver, só conseguimos sobreviver através da fé. Precisamos ter fé para nos levantar pela manhã. Precisamos ter fé para vencer as lides do dia a dia. Precisamos ter fé diante das crises, das situações difíceis, das más notícias, dos diagnósticos médicos. Precisamos ter fé, porque sem fé nós não conseguimos sobreviver. Sem fé nós não damos um passo sequer. E nesta noite você está se reabastecendo da fé. Sinta o Senhor renovando a sua fé nesta noite. Sinta o Senhor reencorajando a você nesta noite. Sinta o Senhor te reanimando. Sinta o Senhor te renovando. Sinta o Senhor nesta noite enchendo você de coragem, para que você vença, para que você supere obstáculos, transponha barreiras e chegue até onde Deus tem determinado para a sua vida. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia. A palavra do Senhor hoje fala sobre o chamado de Deus. Deus tem um chamado na sua vida. Sabia disso? Todos vocês que aqui estão, com certeza, Deus te chamou para um propósito todo especial. E muitas vezes, diante dessa verdade, nós fazemos a seguinte pergunta: como eu posso fazer? O que devo fazer para que o chamado de Deus se cumpra na minha vida? Amém? Sabia que todos nós, a cada um de nós, Cristo destinou uma missão. E essa missão em Marcos 16:15 diz assim: indo pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E até se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele estava querendo dizer: e essa autoridade eu também tenho dado a vocês, para que vocês vão, façam discípulos de todas as gentes, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus nos destinou uma missão. Jesus nos concedeu um legado. E para nós realizarmos, cumprirmos essa missão, nós temos a presença dele todos os dias, todos os momentos conosco. Quer ter a certeza que Jesus vai estar do seu lado? Quer ter a certeza que Jesus vai estar andando com você? Quer ter a certeza de que Ele vai te proteger, mesmo você bebendo alguma coisa mortífera, mesmo você comendo alguma coisa que venha matar? Quer ter a certeza que Ele está contigo, Ele estará?
ande cumprindo a missão que Ele determinou para você. E sabe qual é a missão mais sublime desse mundo que Jesus nos determinou? É levarmos pessoas a conhecê-lo. Assim como você conheceu a Jesus, leve outras pessoas a conhecê-lo. A palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graça dai. Nós temos em nossa vida uma mensagem que é ultra poderosa, a mensagem das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem a qual Ele nos deixou, dizendo: venham a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso tão almejado para as vossas almas. Nós vivemos, queridos, num mundo que procura um descanso. Pessoas procuram descanso, pessoas procuram alívio, pessoas estão sobrecarregadas, pessoas estão deprimidas, pessoas estão cheias de ansiedade, pessoas estão cheias de medo, pessoas estão cheias de temores. E nós temos em nossa vida a mensagem libertadora do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu, se entregando na cruz do Calvário por todos nós, Ele estava nos dando a libertação de tudo isso. Ele estava nos dando até mesmo a libertação do medo da morte. A morte então era o maior de todos os inimigos do homem, mas a partir do momento que Jesus na cruz venceu a morte, Ele nos deixou livres de todos os temores, livres de todas as crises. Hoje nós passamos pelas crises, enfrentamos os problemas, os obstáculos, mas sabendo que tem um que deu a sua vida por nós, mas sabendo que tem um que deu a sua vida, entregou a sua vida por nós para que nos libertasse de tudo isso. E hoje, o nosso maior inimigo, que é a morte, não é mais problema, porque a partir do momento que nós passarmos essa vida, teremos a vida eterna, numa existência, noutra dimensão que nenhum de nós imaginamos. O apóstolo Paulo diz: aquilo que os ouvidos nunca ouviram, que olhos nunca viu, nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confia. Você crê em Deus, crê em Jesus, confia em Deus. Saiba que Deus tem preparado para você algo que nenhum ouvido ouviu até hoje, algo que nenhum olho viu e nem sequer subiu ao coração humano algum. É o que Deus tem preparado para nós. E não é nessa vida, porque nessa vida nós enfrentamos tantos dissabores, enfrentamos tantas decepções, enfrentamos tantas tristezas, mas Deus tem algo muito melhor, porque essa nossa curta existência na terra é só uma passagem, é somente uma etapa. O melhor ainda está por vir. E a pergunta que nós fazemos nessa noite: como que nós estamos cumprindo a missão mais gloriosa da terra? A missão que nos foi destinada, de levar outras pessoas a também usufruir dos mesmos privilégios que nós temos usufruído em Cristo, a experimentar essa mesma paz que nós sentimos. Você sente uma paz hoje? Está livre daquela sobrecarga que estava sobre a sua vida, de temores, ansiedades, preocupações? Se não estiver, venha a Jesus, entregue a Ele os seus cuidados, entregue a Ele o teu caminho. A palavra do Senhor no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará, Ele tudo fará. Não precisa você ficar ansioso, não precisa você se deprimir, não precisa você ficar afobado, afobada. Entrega o teu caminho, os teus cuidados, a tua agenda, o teu ser, a tua vida ao Senhor. Confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Diga junto comigo: e o mais, Ele tudo fará. Ele tudo fará. Perceberam que é tudo? Tudo.
isso também, aquilo outro. Ele tudo fará. E a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus ela é verdadeira. Nós nos preocupamos, ou seja, nos ocupamos antecipadamente, porque Ele tudo faz na nossa vida. E já que Ele tudo faz por nós, cabe a nós cumprirmos a missão a qual Ele nos destinou, levar outras pessoas a conhecer. Você sabia que Deus, se Ele quisesse, Ele enviaria anjos para realizar essa missão na terra? Mas Ele não quis fazer assim. A palavra de Deus, na carta que Pedro escreveu, diz que até os anjos desejariam ou desejam ter essa missão que nós temos. Mas a missão deles é outra. A missão dos anjos é nos auxiliar nessa missão. Mas a missão de trazer vidas para Jesus, Ele conferiu, Ele destinou a nós. Como é que vamos realizar essa missão? Para falar sobre isso, Deus me deu um texto aqui. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 5, onde diz que alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazendo por quarto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizer-se assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Cafarnaum, a cidade onde Jesus realizou a maior parte do seu ministério. Cafarnaum, cidade marítima, à beira do mar da Galileia, como vocês estão vendo aí no vídeo, à beira do lago de Genezaré, onde Jesus conheceu seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João, pescadores, onde ele chamou seus primeiros discípulos para realizar a sua missão. Jesus fora criado em Nazaré, mas ele passou a maior parte do seu ministério nessa cidade, Cafarnaum, que até hoje tem algumas ruínas daqueles tempos. Tem algumas ruínas de sinagogas onde Jesus pregou a palavra. Tem até mesmo as ruínas da casa de Pedro. Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, região de trevas e sombra da morte, lugar onde passavam exércitos estrangeiros. Israel era um caminho natural para atingir outras terras. E Jesus ali andou pregando, curando, libertando e declarando a todos que é chegado o reino de Deus.
Foi nessa cidade de Cafarnaum que Jesus uma certa vez estava numa casa e ele estava pregando a palavra, e onde Jesus andava, multidão o seguia. E quando Jesus entrou naquela casa, não cabia mais ninguém, não dava para ninguém entrar. E de repente do lado de fora havia um paralítico, e aquele paralítico gostaria de estar lá dentro, gostaria de receber a sua cura, a cura tão almejada, mas não tinha como. Havia uma deficiência nele, ele não podia andar, e mesmo que ele pudesse andar, ele não poderia adentrar naquela casa, porque estava muito cheio. Mas haviam ali 4 homens, e aqueles 4 homens tiveram uma ideia: vamos conduzir esse paralítico até dentro da casa. Ele não pode andar com suas próprias pernas, mas nós podemos conduzi-lo. Nós não podemos entrar pela porta, mas podemos entrar pelo telhado. Naqueles dias, as casas, as construções daquela época tinham uma particularidade. O telhado não é um telhado como nós vemos hoje, nós temos hoje. O telhado era meio feito de sapé, era meio feito de barro. Vamos dizer que era até mais difícil abrir um buraco no telhado naqueles dias do que hoje, que você pode levantar uma telha, afastar um pouquinho, abrir espaço. Era algo feito de varas, de madeira, galhos de árvores, misturado com palha, e tudo aquilo lá também remexido, revolvido com barro. Mas para quem ama não há barreiras, concorda? O amor vence obstáculos. O amor vence obstáculos. Abre telhado, abre portas onde não há portas. Aqueles 4 homens serão. Esse paralítico ele precisa. Vamos conduzir. E aí? Deram um jeito de subir até o telhado, abrir o espaço ali. Imagina, trabalhando, mexer naquela palha, aqueles galhos de árvore, aqueles troncos, aquele barro que cobria tudo. Abriram espaço e conseguiram descer o paralítico pelo telhado. Aquele paralítico, Jesus vendo a fé daquele paralítico, o esforço daqueles 4 homens, simplesmente olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe por que, ao invés de Jesus dizer: olha, receba a cura, o que mais você precisa, o que você mais quer é andar? Antes, não, Jesus foi direto no ponto principal, naquilo que aquele paralítico mais precisava, que era o perdão dos pecados. Quantas doenças do nosso corpo ou no nosso corpo estão por causa da parte espiritual, por causa do lado espiritual? E quando nós recebemos a cura espiritual, recebemos também a cura física. Nos sentimos bem, nos sentimos mais dispostos, nos sentimos curados. Dizem os especialistas no assunto, os especialistas da área médica, que 80% das doenças do nosso corpo tem origem na alma, nos problemas da alma, nos problemas psicossomáticos, ou seja, os problemas da mente, psico, que altera o corpo, o soma. E aí há uma série de doenças: reumatismo, artrite, artrose, dores nos ossos, coluna, dores de cabeça, estômago, gastrite, úlcera nervosa e tantos outros problemas.
são gerados pela ansiedade, problemas da alma, são gerados pelo medo, são gerados pelos sentimentos de culpa, que vez por outra brotam em nós. Isso vai afetando o nosso corpo físico. Mas quando nós recebemos a cura da alma, e essa cura só é possível através de Jesus, do perdão que dele nós recebemos, sentimos imediatamente o nosso corpo ser curado, sentimos o bem-estar do nosso corpo. Olha, Deus manda dizer para você nesta noite, que tem essa enfermidade que os médicos não descobrem a causa, a razão, que sente essas dores do nada, que sente esse problema vir sobre você. Saiba que o Senhor já te perdoou. Ele te diz nessa noite: filho, filha, perdoados são os teus pecados. Não leve mais esse sentimento de culpa, não carregue mais essa culpa sobre você, porque essa culpa está te flagelando. Essa culpa, como um verdugo, está destruindo não só a sua alma, mas está destruindo o teu corpo. Receba o perdão, receba a cura, receba o sentimento de paz, de libertação que vem quando você descobre isso, que Jesus já te perdoou, que não há nada que nós podemos fazer para aplacar a ira de Deus, ou para tentar nos inocentarmos, ou para tentar tirar nossa culpa. Não há nada que nós possamos fazer a não ser confiarmos no perdão que Jesus ofereceu e oferece a todos nós, através da sua morte de cruz. Ele morreu na cruz exatamente para que eu e você não precisasse mais carregar esse sentimento de culpa. Ele se fez culpado no nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele pagou por todos os nossos pecados. E nesta noite Ele te diz: filho, filha, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. E só Ele, ninguém mais tem o poder de perdoar os nossos pecados. Para que sofrer mais? Para que chorar? Se Ele carregou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque Ele foi subindo como um renovo, um broto sobre uma terra seca. Olhávamos para Ele e nada dávamos por Ele, virtude alguma víamos nele. Ele era oprimido, sobrecarregado, ferido por nós. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores estavam sobre Ele, e por seus ferimentos, por suas pisaduras, nós fomos curados. Nós fomos curados. Nós fomos sarados por seus ferimentos na cruz, por suas pisaduras. Sabe o que é isso? Os chicotes que Ele levou na cruz, feitos com couro e pontas de chumbo nas extremidades, abriram sulcos em suas costas, buracos, e esses buracos são chamados de pisaduras. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, por seus ferimentos, nós fomos curados, sarados. É por isso que hoje nós estamos aqui, saradões, curados, libertados. E para quê que Ele fez isso por nós? Para que nós estivéssemos bem, para que nós estivéssemos agora numa boa, só curtindo aqui, nos regalando.
Ah, que bom, é muito bom ser salvo, é muito bom usar essa paz, é muito bom não ter mais sentimento de culpa. Ai, que alívio na alma, dá até vontade de sair voando. Não, mas Ele te libertou, Ele te curou, Ele te salvou, para que você possa também trazer outras pessoas para sentir, para receber o mesmo. Existe um texto no segundo livro de Reis, capítulo de número 6, segundo livro de Reis 6, há uma história bastante interessante. Diz que algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, a Síria era um país vizinho de Israel, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Samaria era a capital de Israel, a capital do povo de Deus. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Agora não me pergunte o que eles faziam com esterco de pomba. A fome era tanta que eles deviam até estar comendo. Eles estavam comendo coisa pior, cabeça de jumento. Seus próprios filhos. Olha o que diz aqui. Um dia, quando o rei de Israel ia inspecionar os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade, socorro. O rei respondeu: se o senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Ou seja, a fome era grande, não havia comida. Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher, minha colega, me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Gente, isso aqui é para indignar qualquer um. Uma fome numa cidade a ponto das mulheres comer seus próprios filhos aconteceu. Olha só o que mais. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho. Mas ela o havia esperta, né? Fizeram um acordo e de repente uma não cumpriu a sua parte. Está acabando a bateria. E quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes, e como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo junto ao corpo. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas.
Comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Vocês entenderam essa história, queridos? Uma certa época, antes do ano 500 antes da nossa era, antes do ano 500 antes de Cristo, havia uma cidade chamada Samaria. Essa cidade foi cercada por um exército da Síria. Quando o exército cercava uma cidade, ninguém saía, ninguém entrava. A comida que tinha ali uma hora acabava. E aconteceu isso em Samaria. Acabou tudo que tinha para comer. Começaram a comer cabeça de jumento, esterco de pomba e até os próprios filhos. Só que enquanto eles estavam naquela prisão, naquele cerco, Deus já estava cuidando de tudo, cuidou da libertação, do livramento deles. Deus fez com que o exército que estava cercando aquela cidade ouvisse um ruído, e naquilo que eles ouviram aquele ruído, eles fugiram, deixando tudo que tinha no acampamento deles, comida, roupa, tudo mais. E não se sabe quanto tempo mais os homens daquela cidade permaneceram ali trancados, cercados, sem saber que já estavam livres, sem saber que o inimigo que os cercava já tinha ido embora. Aí 4 leprosos, que eram pessoas indignas, indesejáveis, não poderiam entrar em cidade alguma, eles tinham que ficar lá de fora. Se alguém visse eles vissem alguém, eles tinham que gritar de longe: leproso, leproso, eu sou imundo, não se aproximem de mim, eu sou leproso. E eles estavam fora da cidade, como eles sempre andavam. Aí de repente eles chegaram, tomaram uma decisão: nós estamos com fome. Se entrarmos na cidade de Samaria, lá não tem comida. Se formos ao arraial, o acampamento do exército sírio, quem sabe eles nos dão comida, quem sabe eles nos matem. Se eles matarem, nós morremos. Se nós não formos lá, vamos morrer de fome também. Então tudo é lucro, vamos lá. Chegando lá, eles que descobriram que os sírios já não estavam mais ali. O que eles fizeram? Olha quanta comida, olha quanta vestimenta, vamos não sei lá, vamos comer. Começaram a vestir roupas, comer, vestir roupa. Que banquete. De repente, não estamos agindo bem. Tem uma cidade que está morrendo aí na nossa frente. Tem uma cidade que está morrendo. Pessoas estão morrendo ali dentro. Pessoas devem estar comendo seus filhos. Pessoas devem estar morrendo de inanição. E nós aqui estamos nos banqueteando. Vamos lá! E vamos contar a eles que eles estão livres, que eles podem sair para fora, que eles podem também vir aqui se banquetear conosco, que eles já podem sair para fora, plantar vinhas, colher, plantar frutos, comer. Vamos avisar a eles? Vamos. Este é um dia de boas novas, boas notícias, e nós não podemos nos calar. Então eles foram e anunciaram, e aquela cidade foi livre. Puderam então comer, puderam então se alimentar, puderam então sair. Gente, esses 4 leprosos representam eu, representam você, representam nós, representam a igreja do Senhor hoje. A igreja do Senhor muitas vezes é mal vista, é marginalizada. Nós que cremos em Jesus somos muitas vezes desprezados, somos muitas vezes vistos como até escória da sociedade, e vai ser assim, cada vez mais assim nos dias do anticristo. Vão querer eliminar os cristãos, dizendo que são pessoas atrasadas, pessoas que estão fora do sistema, pessoas que não se juntam, pessoas que não fazem isso, não fazem aquilo. Mas a mensagem que salva, a mensagem que liberta, ela está nos nossos lábios, na nossa boca. Nós somos os leprosos para o mundo, mas que temos a mensagem que pode os libertar, que pode os salvar, que pode transformar vidas.
porque nós fomos tão transformados, libertados para poder libertar. E se na história do paralítico ele foi conduzido por 4, aqui na história de Samaria também foram 4 que levaram boas notícias àquela cidade. 4 na Bíblia representa a totalidade, representa a plenitude, algo pleno. 4 homens carregaram o paralítico, levando ele a mensagem da salvação. 4 leprosos levaram boas notícias a uma cidade que estava oprimida. E hoje nós somos esses 4. Os 4 homens que carregaram aquele paralítico, os 4 leprosos que levaram a mensagem de salvação à cidade. E temos também ao nosso dispor 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus mostrando Jesus como rei, Marcos mostrando Jesus como servo, aquele que veio para servir. Lucas mostrando Jesus como homem como a gente, sofreu as mesmas dores, teve os mesmos sentimentos, mas sem pecado como nós. E João mostrando Jesus como Filho de Deus. 4 evangelhos que nos ajudam a levarmos a mensagem de salvação a todo aquele que necessita. E quando nós levamos essa mensagem com amor, não há barreiras que nos prendem, não há obstáculos, porque o amor vence os obstáculos, rompe os telhados. O amor abre portas onde não existe porta e leva a mensagem da salvação a qualquer coração. Onde estão os famintos? Onde estão os paralíticos, aleijados, que não podem andar com suas próprias pernas? Você sabia? As pessoas aí fora do mundo estão paralíticas, aleijadas espiritualmente falando. Elas não podem vir com seus próprios pés à casa da salvação. Elas precisam ser trazidas por você. Deus me deu outro texto aí, que está aqui. Certo homem, Lucas 14, 16, 19, estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas, e na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Queridos, quando Jesus conta essa parábola, ele estava falando de um homem que preparou um banquete, convidou pessoas nobres, convidou pessoas distintas, mas um a um foram se excusando, dizendo: não posso ir, comprei uma propriedade, tenho que cuidar dela. Outro: eu vou me casar, não posso ir. Outro: eu tenho meus negócios a resolver, sinto muito, não posso ir à tua festa. Aquele homem que estava preparando o banquete, muito entristecido, falou aos seus servos: já que nenhum daqueles que eu quis convidar veio, vão pelas ruas, tragam pobres, aleijados, cegos, mancos, vão pelos becos, valados, ruas por aí, e tragam todas as pessoas para que minha casa se encha. E eu digo mais: aqueles que eu convidei antes, nenhum deles vai provar do meu banquete. E aí,
aqui estamos nós. Deus preparou esse banquete que nós estamos hoje comendo para o povo de Israel. Ele veio para o que era o seu, mas o que era o seu não recebeu. Então ele nos recebeu como filhos. A nação de Israel rejeitou Jesus. Hoje nós é que somos os cegos, os pobres, os aleijados e os mancos, trazidos à salvação. E Jesus manda que nós também venhamos a trazer a Ele outros pobres, outros aleijados, outros cegos e outros mancos. Por que pobres, aleijados, cegos e mancos? Pessoas sem recurso, ou seja, espiritualmente falando, não conseguem andar com seus próprios pés, não conseguem ver, enxergar, dependem de outras pessoas. Aqui são pessoas dependentes. E Jesus quer que nós venhamos trazer essas pessoas a Ele, porque essas pessoas não podem vir até Ele sozinhas. Quantas pessoas você já trouxe a Jesus esse ano? Não precisa responder, pensa e reflete. Quantos da sua casa, da sua família já foram salvos? Entre os seus amigos. Comece a semana orando assim: Senhor, quinta-feira quando eu for à tua casa de oração, domingo quando eu for à tua casa de oração, quero levar alguém comigo. Eu quero ser usado na missão que tu me destinou, de levar a tua palavra, Jesus, a outros. Me dá uma vida, Jesus, me ajude a levar uma vida para ti. Eu sempre orava assim quando eu trabalhava secularmente fora, nas empresas que eu passei. Eu sempre estava levando meus colegas de empresa, colegas de escola, até Jesus. E você pode também. Deus colocou na tua vida a palavra da reconciliação, palavra capaz de libertar, palavra que é capaz de trazer paz. E essas pessoas não podem vir com suas próprias pernas, precisam de você. Não adianta simplesmente fazer um convite: olha, vamos lá domingo na minha igreja. Não, você tem que ir lá e buscar, bater na porta da pessoa, ficar lá esperando até a pessoa sair, trazê-la com você. Porque lembre, são paralíticos, aleijados, mancos, cegos, precisam ser conduzidos pelo teu braço, senão não vem. E Jesus quer que a casa dele se encha cada vez mais dessas pessoas, os pobres, cegos, mancos, aleijados, pessoas dependentes de outras, pessoas que não podem andar com suas próprias pernas. Olha, para terminar, queridos, conta-nos uma parábola. Sabe que parábolas são histórias, algumas vezes verídicas, outras não. Em parábola, animal fala, planta fala, tudo é possível, porque são histórias usadas para ilustrar, para fazer comparação com uma verdade. E nessa parábola havia um bambu. Já viram um pé de bambu, né? Bambu é uma grama, é considerada a grama mais alta do mundo, porque quando ele está rasteirinho, ele é uma graminha. Só que quando ele começa a despontar, se ele leva uns 5 anos somente para fincar a raiz na terra, em 6 meses ele sobe numa velocidade, cresce numa velocidade espantosa, incrível, o pé de bambu. Mas primeiro fica 5 anos rastejando na terra, criando raízes. Mas depois, em poucos meses, ele cresce uma planta altíssima. Por isso que é considerada a grama mais alta do mundo, o bambu. E havia no alto, no topo de uma montanha, um bambu, entre muitos outros bambu. Aquele bambu altaneiro, bonito, forte, grande. E um dia o Senhor daquelas terras para diante daquele bambu, com seu machado empunhado na cintura. Ele anda de um lado para outro, ele olha para baixo no sopé da montanha, olha para o bambu, faz mais ou menos uma medição com os olhos. No sopé da montanha havia uma vila, um vilarejo de casas. E o Senhor então daquelas terras, o dono daquelas terras, começou a olhar para aquele pé de bambu
Fala: olha, sinto muito, bambu. Até hoje você esteve aqui enfeitando minhas terras, bonito, altaneiro nesse alto da montanha, mas hoje eu vou precisar te cortar. Vai doer. Você vai sentir os golpes do meu machado em você. Depois de derrubado, eu vou ter que passar o machado dentro de você, cortar aquelas barreiras, sabe? O bambu ele tem vários gomos. Cada gomo é separado por uma parede. Eu vou ter que abrir você por dentro, bambu. Mas eu vou fazer de você um cano. E depois você vai descobrir por quê, o propósito. Aquele dono de terras então começa a executar o seu plano, dar machadadas no pé daquele bambu até derrubá-lo. Quando ele é derrubado, o dono da terra ele abre o bambu por dentro, faz do bambu um cano, um canal, quebra todas aquelas barreiras, aquelas paredes dentro do bambu, carrega o bambu até a boca de uma fonte que tinha lá no topo da montanha, e a outra extremidade do bambu ele lança para baixo do morro, para ir em direção ao vilarejo lá embaixo. E de repente a água começa a escorrer por dentro daquele bambu. Agora ele é um bambu livre, aberto, cortado, mas aberto, todinho aberto por dentro, serve de cano, e a água vai escorrendo, chega lá embaixo na vila. E os moradores da vila começam a regozijar-se. Agora nós temos uma água aqui canalizada, uma água trazida do topo da montanha. Por quê? Aquele pé de bambu serviu como um canal. Deixou de ser simplesmente um pé de bambu para endelizar as terras daquele senhor, mas agora ele cortado, livre dos obstáculos interiores que ele tinha, ele serve como um canal. Você é esse pé de bambu. Você não nasceu, foi salvo simplesmente para embelezar a casa de Deus, a terra de Deus. Você nasceu para uma missão muito especial: levar água àqueles que estão com sede, levar o alimento espiritual para aqueles que precisam, levar a mensagem da salvação. Deus confiou a você uma missão muito especial. Só que para Ele realizar essa obra em você, Ele precisa trabalhar na minha vida, na tua vida. Muitas vezes Ele vai aplicar os seus golpes de machado em nós. Muitas vezes vai doer. Ele vai ter que quebrar barreiras dentro do nosso interior e vai doer. Ele vai ter que lidar com bloqueios da nossa alma, no nosso interior. Vai doer e dói. Mas depois, quando a nossa alma estiver livre, desembaraçada, desimpedida, Ele usa para que nós sejamos um canal para levarmos a água, a salvação àqueles que necessitam. Quem crer em mim, disse Jesus, e beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois esta água se fará nele uma fonte. Há uma fonte que brota na tua alma, há uma fonte que brota em você, e você precisa deixar essa fonte correr. Você precisa deixar essa água fluir, ir para aqueles que necessitam. Curve a sua cabeça junto comigo. Se você deseja nesta noite ser um daqueles 4 homens que carregou o leproso à presença de Jesus, ser um daqueles 4 leprosos que levou a mensagem de salvação até Samaria, aquela cidade. Se você deseja ser como esse bambu, um canal para levar salvação, palavras de boas novas ao cansado, ao aflito, ao sedento, ao oprimido, lembre-se que você não nasceu para outra coisa.
o principal objetivo para o qual Deus te trouxe a esse mundo, para o qual Deus te destinou, é ser um agente dele, é ser um porta-voz dele aqui na terra. Que missão mais honrosa, sermos porta-voz de Deus, levarmos a mensagem da salvação a outras pessoas. Ele nos destinou para isso. Só que para ele realizar essa missão na tua vida, ele precisa da tua disposição. Ele precisa que você queira. Ele precisa que você diga assim: olha, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para cumprir o teu chamado, para realizar a tua vontade. Eu quero me esforçar, trazer pessoas para a tua casa, Senhor. Eu quero me esforçar para falar da tua mensagem de salvação a outros. Eu quero me esforçar para dizer a todos como é bom, como é grande o seu amor, como é bom ter essa paz, ter o perdão dos pecados, como é bom estar livre dos sentimentos de culpa, como é bom estar livre das doenças da alma. Eu quero ser essa pessoa que leve essa mensagem, Jesus. Faz o teu querer em mim, faz de mim um instrumento teu. Onde eu estiver e por onde eu andar, que eu leve as boas novas da tua palavra, Senhor.